Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. A gente tem uma conversinha básica aí no começo. Mas eu estava dizendo, o que eu estava dizendo é que a intenção hoje, né, é a gente poder falar de uma coisa, da importância de uma coisa que a gente repete todo ano, mas que talvez não tenha entrado muito na cabeça da maioria, pelo menos depois desse estudo ficou mais claro para mim, né? Que seria a singularidade do Corban Pesach. O que é o Corban Pesach? O Corban Pesach é aquilo que aparece na Parashá dessa semana, Parashá Bo, né? Que é o sacrifício que é feito para resgatar o povo do, do anjo da morte, no caso, daquela história da morte dos primogênitos, né? Então, a Parashá dessa semana, ela vai lidar com vários aspectos, principalmente as últimas pragas, né? A gente vai falar dessas pragas finais, principalmente. Parashá boa, literalmente boa é vai, né? Hashem mandando Moshe ir na direção do faraó para deixar claro o que vai acontecer, né? E todos os detalhes da oferta que é feita em Pessah estão contidos nessa Parashá. Tá? Essa é uma paraxá muito importante por esse motivo. É uma paraxá que vai lidar diretamente com o que a gente faz. Só que o fato de ter todos esses detalhes acaba fazendo com que a gente tenha várias perguntas sobre esses aspectos. Né? A Torá está falando de um sacrifício, quando a gente fala corban, eu falei sacrifício, mas é um sacrifício mesmo? É, é, porque dentro das leis de Peça a gente vê que tem algumas semelhanças alárricas, inclusive, entre o que acontece em Peça e alguns sacrifícios. Mas é um sacrifício como se fosse um sacrifício normal, não é? Né? E a gente tem alguns desvios que são visíveis se forem comparados com outras mitzvot desse tipo. Tá? Outra pergunta que é, qual que é o significado do Hag HaMatzot? Por que a gente come matzah? Né? A gente já discutiu isso há alguns anos já. Por que é que come matzah? Porque, e junto com o sacrifício, né? E como lá está no mandamento, lá no capítulo 12, né? E a gente tem que lembrar que as matzot elas são mencionadas antes, né? A gente já discutiu isso em outro estudo, que eu acho que foi de Pesach, inclusive, antes desse pasuk mencionar. As matzot não são mencionadas antes do negócio de o pessoal fugiu do Egito e tal. Então, o pasuk famoso de por que a gente come matzah, que é o pasuk 39, lá do capítulo 12, que o povo fugiu do Egito, aí não deu tempo do pão fermentar. A gente sabe que elas são mencionadas antes. Então, foi porque não deu para fermentar? Como é que funciona, né? No capítulo 12 não, capítulo 13. Então a gente pode concluir o que é a partir disso? Que a importância dos matzot no contexto Corban Pesach não está conectado diretamente com o que aconteceu no êxodo em si. Então, qual que é o significado então do matzot para o Corban? Tá? Essa seria a segunda pergunta. E uma outra pergunta meio parecida vai surgir a partir disso, tá? Que é a proibição do Hametz. Né? O Hametz seria aquilo que você não pode comer peça, e ele é mencionado, né? Um pouco depois da própria Matzah, né? Que ainda é antes do Êxodo, certo? Então, a proibição de se comer Hametz com o Corban é mencionada várias vezes em outros pontos da Torá. Tá? No capítulo 23 de Shemot, lá em Devarim 16, em vários lugares aparece. E essa obrigação, essa regra exige uma certa explicação. Tá? Então vamos para a primeira pergunta inicialmente. Qual que seria a diferença ou as comparações, as semelhanças entre o Corban, Pesach, e os outros sacrifícios? Tá? Então a gente tem vários elementos que estão ali envolvendo o Corban que estão muito ligados com os outros sacrifícios. Eu já botei uma comparação no começo, comparando Shemot com Vaikra. Vaikra vai falar dos sacrifícios padrões, certo? Enquanto Shemot vai falar do Corban Pesach, tá? Então, vamos lá. Número 1 diz o seguinte em Shemot, tá? E tomarão, Shemot 12, 7 e no 22 do mesmo capítulo. E tomarão do sangue e porão sobre os dois umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerão. Isso todo mundo sabe. A gente bota a mezuzá ali na porta por causa disso, tá? Beleza. E tomareis um molho de isopo e o molhareis no sangue que está no vaso, e fareis chegar o sangue que está no vaso, a verga e os dois umbrais, e não saireis da porta de vossas casas até amanhã. Joia, essa é a regra do Corban Pesach. Lá em Vaikra está escrito assim: E os filhos de Aharon fizeram-lhe chegar o sangue, e ele molhou o dedo. Já é
muda, né? Ele não usou as plantas, né? Ele não usou aquelas flores, mas ele vai usar o dedo e pôs sobre os ressaltos do altar. Os ressaltos são os chifres, tá? Do altar. O altar tem como se fossem uns cones ali em volta e derramou sangue na base do altar. Então ele derrama o sangue em duas coisas diferentes também, tá? Então parece que tem uma semelhança. Tem outro detalhe, tem outra semelhança. É proibido comer o que sobrou no dia seguinte. Se você não comeu tudo, esse resto vai ser queimado. Então vamos lá, número 2. A gente vai ver essas proibições. Vocês podem ter visto pelas notas aí que tem bastante nota hoje. Então a gente vai ler muito hoje. Não farei sobrar nada dele até amanhã. E o que sobrar dele queimareis no fogo pela manhã. E aí, lá em Vaikra está escrito: no terceiro dia, o que ficar da carne de sacrifício será queimado no fogo. Você não pode comer mais. Tá? Qual que é a definição do Corban? A definição do Corban está lá em Shemot 12:5. Cordeiro sem defeito, macho de unidade será para vós, dos carneiros e das cabras havereis de tomá-lo. Então, cordeiro tem que ser macho, com unidade e sem defeito. Tá? Quando a gente já está vendo aqui algumas coisas específicas e a gente vai entrar na discussão mais para o final. Mas a gente vai ver um monte de coisa aqui. A gente falou, beleza, um pouco do Corban agora. A gente perguntou da Matzah. A gente sabe que tem sacrifícios que também pedem matzot como uma espécie de um acompanhamento. Por exemplo, no sacrifício de Minha. O sacrifício de Minha, no número 4, é logo o primeiro aí. E oferecereis uma oblação cozida no forno, e ela será de flor de farinha de trigo, bolachas não fermentadas amassadas em azeite e biscoitos não fermentados envolvidos no azeite. Tá? E aí, no sacrifício de Todá, de agradecimento, também tem matzá. Porção, no mesmo número 4. Se por ação de graças a oferecerá bolachas não fermentadas e amassados, biscoitos, então, mesma coisa. Mas aí a gente tem algumas diferenças. Tá? A gente viu algumas semelhanças aí, não oferece matzá junto, come matzá junto e tudo mais. Mas e as diferenças? As diferenças são, primeiro, não tem altar. A gente falou do altar ali em Vaikra, não tem altar. Então a gente não pode dizer que tem altar. Segundo, não tem a noção de você entregar ou dar essa porção de sacrifício para alguém. Que no caso seria os Kohanim. Né? Segundo, o terceiro, desculpa, o animal é separado de uma forma diferente. Tá? A gente vai ver um pouco a parte da separação daqui a pouco. A gente não tem, outro ponto é que a gente não tem no sacrifício de Pessah Kohanim. Não existe o conceito de Kohanim ainda. Tá? Então você não tem como. O Cohen não chega na casa de cada um e faz o negócio e depois ele vai para a casa dele. Cada um faz o seu. O povo que faz, cada um, o chefe da sua família, no caso de Pessah. Tá? E aí fica uma pergunta: que categoria que entraria o Corban Pessah então, se ele é tão diferente assim? E aí a gente tem um problema, né? Porque ele parece uma combinação daquelas ofertas que a gente chama de espontânea, que você faz porque você quer. Tá? Que o primeiro seria o Korban Olá, que é a oferta queimada, chamado por essas traduções. E aqui a gente vê a ideia de que existiria esse animal macho sem falha, mas aí seria tanto uma ovelha quanto um carneiro, né? E em contraste, aí a gente vê isso no 5, na primeira linha do 5. Seu sacrifício será de oferta de libação por for de rebanho, e oferecerá um macho sem defeito dos carneiros ou das cabras. Tá? Mas a gente também vê que faz um contraste com as ofertas de pazes, né? Que é o que chamam, né? Que poderiam ter uma oferta tanto de um macho quanto de uma fêmea. E é isso que está em seguida aí no número 5. Se a oferta for sacrifício de paz, que é o Shelamim, né? E for de gado, oferecerá macho ou fêmea sem defeito. Pode ser macho ou fêmea, não faz. Então é diferente das ofertas de pecado que são obrigatórias. Então, se você cometeu uma transgressão, você tinha uma obrigatoriedade de levar o sacrifício. Essa a Olá, ela não entra nesse aspecto, tá? As ofertas de pazes, que nem eu falei, o sacrifício também é consumido por aquela pessoa que traz, mas o que sobra é proibido, tá? E na oferta de Minha, a gente já viu que existe uma proibição para o Hametz, né? Número 6. Nenhuma oblação que oferecerás a Hashem será preparada com fermento,
porque não fareis queimar fermento algum ou mel algum como oferta queimada a Hashem. Essa é a minhá, tá? Oferta de minhá. Então a gente tem esses aspectos. Parece que o Corban Pesach, a partir disso, está ligado com o quê? Com aquelas ofertas que você faz porque você quer, não porque você é obrigado a fazer. Tá? Mas aí a gente falou, uma das diferenças, não tem altar. Por que não tem altar? Para explicar isso, a gente vai ter que olhar primeiro a pergunta que fala sobre o altar. O que é um altar? Na verdade, qual que é a importância de se ter um altar? Né? Porque parece que o altar representa aquele local que tem alguma ligação direta com a Shekhinah, que seria a presença divina. E a gente vê isso aonde? Número 7. E quando me fizeres o altar de pedras, não edificarás de pedra lavrada, porque a tua espada levantará sobre... E assim o profanareis. Ou seja, eu não posso chegar num lugar que é profano. Então tem que ser um lugar que é bom, porque Hashem, de alguma forma, vai chegar lá, que seria a Shekhinah, que a gente chama, que é a presença divina. Tá? E por essa razão, diga-se de passagem, os nossos patriarcas podiam chamar o altar pelo nome de Hashem, como Yaakov fez, por exemplo, no número 8. E erigiu ali um altar e chamou-lhe Eloquei Israel, o Deus de Israel. Então ele chamou o nome de Hashem a partir daquele altar. Tá? Só que tem uma coisa interessante. A gente viu que tem alguma coisa de espada, não pode levantar a espada sobre o altar. A gente viu isso ali em Shemot. Então, parece que ali tem uma outra dimensão ali, vamos dizer assim, se pode usar um termo, né, de ficção científica, né? Mas as pessoas que chegavam naquele local aparentemente estavam em outro local e não, sei lá, na Asa Norte, se tivesse um altar na Asa Norte. O, o altar gera uma espécie de. É como se fosse uma como chama? Uma embaixada. Quando você está numa embaixada, você está no território daquele país. Né? Se os advogados balançarem a cabeça para não, mais ou menos, né? Tem uma espécie de imunidade diplomática ali associada. Né? O altar também teria isso. Tá? Assim como algumas pessoas corriam até o altar para escapar de certas punições. Tá? E a gente tem dois exemplos muito famosos, eu botei só um aí. O outro seria do Yoav Ben Tserua, que é, que é no mesmo livro, inclusive, de duas pessoas que estão fugindo de Shlomo Ameler, tá? Eu botei um exemplo aí, que é Melachim Aleph no capítulo 1, que é Adoniarro, né? Eu botei no 9. Adoniá temeu a Shlomo, e então ele se levantou e foi e agarrou-se nos chifres do altar. E foi dito a Shlomo, Adoniá teme tanto ao rei Shlomo, que se apegou aos chifres do altar, dizendo que o rei Shlomo me jure hoje que não matará o seu servo a fio de espada. E Shlomo disse, se for homem de bem, nem o fio de de seus cabelos cairá sobre a terra. Porém, se houver maldade nele, morrerá. E o rei Shlomo deu a ordem e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se perante o rei Shlomo, e Shlomo disse, vai para tua casa. Tá? A gente tem outros exemplos aí, mas a gente vê que existe esse cuidado com o altar. Né? E a gente tem um contraste com a ênfase que é dada na própria Torá, no 10. Tá? Se um homem vier contra seu próximo para matá-lo de propósito, com a astúcia do meu altar o tirarás para que morra. Ou seja, se ele estiver no altar, ele não pode morrer. Ele tem que ser retirado de lá para ele receber a punição, no caso, de alguém que vai lá e assassina o próximo. Né? Sem uma permissão explícita de Hashem, ninguém pode ser tirado daquele altar. Essa é a grande questão. Nesse caso, de alguém que assassinou outro, pode. Em outros, já é uma outra discussão. Mas esse é o território de Hashem. O altar é o território de Hashem. Então você não pode fazer uma coisa ali que Hashem não ordenou. Tá? Sem a permissão dele. Ou seja, não pode. Considerando tudo isso, parece que no caso de Pessah, a casa em si vira um altar. Porque aquela casa está fazendo o que ali? O que é um altar? Um altar é um lugar
que é que Yaakov fez quando ele fez? Ele fez um altar para agradecer. Ele está dedicando aquilo a Hashem. Ou seja, aquela casa torna-se dedicada inteiramente a Hashem no momento do Corban Pesach. Está colocando sobre a tutela de Hashem a casa. Por isso que o anjo não passa. Ele pula. Porque ele não tem jurisdição ali, vamos dizer assim. E isso ajuda a gente a entender uma série de alahot que estão ligadas com o próprio Corban. Ah, vamos discutir alahot. Calma. Coisa de cada vez. O sangue que foi aspergido nas portas tem uma relação direta com o sangue que estão nos chifres do altar. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Guemará, Pesachim 96a, ela que vai comentar isso. Que haviam 3 altares na casa. A Guemará vai dizer, quais são os seus altares? Os 2 umbrais e a verga. Tá? Cada um era um altar. E aí ele vai dizer que a gente encontra uma proibição, que é fácil de você entender. Você não pode comer o negócio, você não pode fazer, você tem proibições que são fáceis de entender, mais fáceis de entender se você considerar que a casa é um altar também, tá? Vamos ver a proibição aí. Não, acho que não tem essa interrogação aí, tá? Como eu estava digitando rápido, acabou que eu perdi algumas letras aí, eu adicionei coisas que não. Mas no 11. Numa casa será comido, não levarão a carne para fora da casa e nem quebrarão o osso. Você não pode tirar do altar, tá? Se a gente continuar, a gente pode pensar o seguinte: da mesma forma, a gente pode entender inclusive a proibição do hametz. Se você não podia oferecer hametz nos sacrifícios que eram feitos no altar, você não pode oferecer na casa também. Número 12. Nenhuma oblação que ofereces a Hashem será preparada com fermento. Isso é Vaikra, tá? Porque não fareis queimar fermento algum, ou mel algum, a gente já leu isso. Mas em seguida, depois disso. Porém, oferecer-los-eis como ofertas primícias de Hashem. Mas ao altar, não. No altar não pode. Já é? O que acontece? Que dá a impressão pra gente que Hashem está protegendo aquelas pessoas que estão dentro da casa como se elas estivessem nas imediações do altar, igual foi com a Doniarro, por exemplo. Se a gente considerar a casa Lahot, que a gente acabou de ver, tão ligadas com tudo isso, a casa ganha esse status de santidade especial e ela se torna como se fosse o altar que está no templo. E por causa disso, a casa está no centro dos mandamentos quando a gente considera o sacrifício de Pêssar. Ah, por que não vai fazer Pêssar na sinagoga? A Pêssar é para ser feita em casa. Pode fazer na sinagoga, mas o primeiro dia tem que ser feito em casa. Tá? E aí, se a gente observar, olha bem, número 13. Fala a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno o número de pessoas na casa, para um cordeiro, ele tomará para ele seu vizinho, próximo à sua casa, segundo o número das almas, cada um, de acordo com o que pode comer, sereis calculado em relação ao cordeiro. Eu botei no hebraico, ó, Habait, El Beitô, Labait, repetindo a palavra casa, ou seja, é interessante comparar com aquele momento em que a Torá narra a história dos anjos, por exemplo, na casa de Lot. Mas o que tem a ver? Porque tem expressões similares na questão aí. Ali também a gente encontra uma casa que é protegida por Hashem. Observe. 14. E aos homens que estavam na entrada da casa feriram de cegueira, do pequeno ao grande, cansados de encontrar a porta. Então eles não conseguiam mais enxergar porque Hashem estava protegendo a casa de Lot. Por que Hashem estava defendendo aquela casa ali? Olha só o que é que Lot fez com os anjos. Número 15, versículo 19. Insistiu com eles muito, porque os caras queriam entrar na casa, né? E vieram entrar na sua casa e deu-lhes um banquete para os anjos. E cozeu pães não fermentados e comeram. Ué, Urashi comenta aqui, que eu devia ter botado aí, mas não deu tempo. O quê? Ele cita o Midrash e diz que
Aquela época era a época de Pêssar. Ah, mas não tinha Pêssar antes. A gente tem que lembrar que, de alguma forma, os patriarcas, Avraham sendo um deles, cumpriam a Torá. Pêssar faz parte da Torá. Por que ele estava fazendo pão ázimo? Por que ele estava fazendo coisas sem hametz na época de Pêssar? Porque era a época de Pêssar. E se a gente considerar que a casa de Lot de alguma forma tinha virado um altar também, faz muito sentido o Hashem proteger. Tá? E aí a gente é obrigado a tentar prestar atenção um pouco nos dois tipos básicos de sacrifício. Né? Se a gente voltar à ideia do sacrifício em si, a gente tem três, na verdade. Né? Que são ofertas que são espontâneas, que vão aparecer no início de Vaikra, lá no capítulo 1. Olá, que eu já falei, a Minha, que eu já falei, o Shelamim, que eu também já citei aqui. Cada um em um capítulo. Capítulo 1, Olá. Capítulo 2, Minha. Capítulo 3, Shelamim. A diferença entre Olá e Shelamim qual que é? O Olá é totalmente queimado uma oferta para Hashem. Enquanto Shelamim, a pessoa faz a oferta, ela também come. Essa é a diferença. Faz com que a gente pense o quê? Aquela ideia que é muito famosa sobre esse tipo de sacrifício, especificamente o Olá. Que representa, vocês podem nunca ter ouvido falar isso, mas quando você oferece tudo só para Hashem, existe uma espécie de distanciamento. Porque você não está fazendo parte, você só ofereceu. Aquilo ali é completamente para Hashem. Ah, distanciamento. Não, você está se ligando, mas é se distanciando de alguma forma. Não é tão fácil de se aproximar com esse sacrifício. Shelamim, que é o alimento do fogo, como está escrito em Vaikra, o homem come na mesma mesa que Hashem. Isso seria um símbolo de proximidade. Tá? Então, esses dois eles vão representar os dois aspectos que são opostos da reverência que nós temos a Deus. O olá representaria o temor. Você tem que temer a Deus. O olá é o sacrifício universal. É aquele que vai aparecer na época de Noah. Shelamim é uma coisa nova. É uma coisa que está associada diretamente ao povo de Israel. Não existe exemplo na Torá, não existe exemplo histórico das pessoas comendo do sacrifício que oferecem para o Deus deles, que seja lá qual for. Certo? E é normal e certo temer a Hashem. O que é o Shelamim, então? Se o Olá é essa coisa de temor, os Shelamim são o contrário. Uma ideia de. Não o contrário literalmente, mas seria. Não seria você não temer, seria você amar. Tá? Então, é natural que você tema antes de amar. Porque você teme, se você for seu pai, você tem mais medo que ele fique chateado com você, depois meio que você lembra que você ama ele também. Mas o medo do filho, tipo assim, o filho não pensa, quando o filho faz a coisa errada, ele não pensa, meu pai mesmo, ele não vai fazer nada comigo. Ele pensa, pô, meu pai vai me, sei lá, vai me castigar, alguma coisa parecida. Então é natural que o temor venha antes, certo? E outra, o mandamento de temer a Hashem aparece várias vezes em Vaikra, também aparece antes da mitzvah de amar Hashem, que só vai aparecer lá em Devarim, tá? Lá no último livro. A Minha, que é o terceiro caso aí, ela não representa necessariamente um sacrifício independente. Ela é tratada como se fosse um pedaço do olá. Tá? Mas com uma diferença. Para Minha, a gente leva coisas do reino vegetal, você não leva animais. Certo? Existe uma conexão praticamente temática entre a Minha e o Corban Pessa. E ela foi desenvolvida, vamos dizer assim, pelo Rav David Zvi Hoffman. Quando ele faz o comentário de Vaikra, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele fala que a porção que cabe sobre o Olá, ela começa com as palavras, né? A parte na própria Paraxá. Vai falar, se seu sacrifício for de oferta de elevação. Quando Shelamim, ele fala o quê? E se sua oferta for uma oferta de sacrifício de pazes? A parte da Minha,
ele chama de oblação. Ele vai falar quando uma alma oferecer uma oblação. E dentro das parachotas a gente tem uma espécie de uma regra. Toda vez que a palavra que seria quando, ela aparece, ela é considerada um pedaço de algo que já apareceu, tá? E mais importante, que apareceu com a palavra im, ou seja, se, tá? Então a Minha ela tá ligada, ela é um pedaço da Olá a partir desse comentário, né? Então em Vaikra, aí no 16, em Vaikra 2:3, a gente vê um significado diferente, a gente vê um significado diferente de as outras coisas que são recebidas pelo sacerdote. Tá? Quando os Kohanim comem da Minha, eles comem no local em que as ofertas são feitas. A Torá diz o seguinte: vai criar 2:3 fala assim: o remanescente da oblação será para Harão e para seus filhos, santidade, santidade, oferta queimada a Hashem. E depois ele vai falar o seguinte: e o que ficar dela, Harão e seus filhos comerão, será comida sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda da reunião comerão. Não será cozido fermentado. Isso é igual à porção das minhas ofertas queimadas que lhe tenho dado. Santidade, santidades, como oferta de pecado e como oferta de delito. As duas são obrigatórias. Essas duas que foram citadas agora no final. Então, as Olot e as Minhot, sei lá como é que é. Olot e Minha representam duas expressões diferentes do que é dar, vamos dizer assim. Entregar tudo no altar. Ou ser consumido pelos Kohanim, que nesse caso é semelhante a tudo ser consumido ao fogo. Porque se você está oferecendo se você está oferecendo e você não come, você não está participando, então você está oferecendo tudo. Então é aquela ideia de temor que a gente estava falando, distanciamento. A gente pode, então, inclusive entender um pouco melhor aqui a proibição dos hametz. Porque é proibido você oferecer hametz no altar e os Kohanim não podiam consumir hametz nesses casos. Então o que a gente tem aqui? Uma espécie de um híbrido. Corban Pesa é uma combinação de dois aspectos específicos, Olá e Shelamim. E essa combinação ela vai ser vista justamente pela essa proximidade de diferentes alahot, né? Assim como na ordem que vai ser seguida para o consumo de sacrifício. Primeiramente, você tem que assar no fogo. A primeira coisa que você tem que fazer é assar no fogo. Shemot 17. Shemot 12:9. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas será grelhada no fogo. Comerão pães não fermentados com ervas amargas. Isso é parecido com o olá. Vai, ó, no 18. E os filhos de Aharon, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o sebo, sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar. E lavarão com água suas entranhas e as pernas, e o sacerdote fará queimar tudo no altar. A oferta de elevação queimada aceita com a agrado da Hashem. Mais pra frente a gente vai ver que, diferentemente do Olá, é o povo, Bene Israel, que come o sacrifício, não o Kohanim. E esse comer está ligado aos Kohanim, de alguma forma, com a Minha. Já que as casas, os Kohanim têm que comer o sacrifício no altar, e as casas, como a gente viu, são como se fossem altares. Certo? Então essa combinação de Olá e Shelamim, que a gente chamou de temor por causa desse distanciamento, quando você teme alguma coisa, você tende a pelo menos manter uma certa distância, e amor, que você tende a se aproximar, vai aparecer várias vezes no Tanar, e todas as vezes com uma separação desse tipo de, na verdade, que uma junção dessas duas acontece é para quê? Para você receber a Shekinah, para você receber a presença divina naquele altar. E isso está em vários lugares. A gente viu ali Shemot 20:21, tem Vaikra também, vários locais isso vai aparecer. Assim como no Korban Pesa, que mistura essas formas diferentes de sacrifício, a gente tem o quê? Né? A gente tem um prelúdio, né? Uma chamada para Shekhinah, para a aparição da Shekhinah, certo? E aí, na última, aí, no 19, ele diz o seguinte, chama 12:12. E passarei pela terra do Egito nessa noite e farei todo o primogênito da terra do Egito, do homem até o animal,
e de todos os deuses farei juízos. Eu sou Hashem. De alguma forma, Hashem vai aparecer. E no fim, para que servem todas essas comparações aí, né? Para que elas servem efetivamente? Elas servem para a gente entender o que é o Cohen e o que é o povo de Israel. Quando a gente fala dos Kohanim, quem são eles? Os Kohanim não têm terra, os Kohanim vivem, os sacerdotes vivem para servir diretamente a Hashem. Eles não têm terra, significa o quê? Que eles dependem diretamente das ofertas do povo. Ou seja, a Parnassá, o sustento deles, depende diretamente de Deus. Ah, mas é o povo. Sim, mas se Hashem não fizesse aparecer comida suficiente para todo mundo, como é que eles vão sobreviver? O sustento e a manutenção dos Kohanim depende diretamente de Hashem. Certo? Assim como os Kohanim comendo a minha é equivalente ao consumo pelo fogo do altar, comer Korban Pesa seria considerado equivalente a pessoa que está fazendo parte do serviço do altar. Aqueles que habitam na casa no momento são como se fosse, de novo, a casa é como se fosse um altar. As pessoas que estão dentro da casa são como se fossem Kohanim. O que é que Hashem pede para o povo de Israel? Que eles sejam um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o que isso quer dizer? O povo estaria para o mundo, assim como os Kohanim estão para o povo. Então, em relação ao mundo, a nossa sobrevivência depende totalmente da misericórdia divina. É isso que está falando. Ah, não tinha Cohen, mas já tinha Israel de alguma forma. Hashem está dando a dica aqui. A tua sobrevivência depende totalmente da minha misericórdia. Que vai poder ser acessada a partir desses dois conceitos muito importantes que estão incluídos no que é o Korban Pesa, que é o que a gente vai chamar de Irat Shamayim. Irat Shamayim é essa combinação desses dois sentimentos que existem na nossa relação com Deus, que é do temor e do amor. Irat Shamayim é você ser capaz de olhar para o céu e ver como aquilo é maravilhoso, mas pensar também, cara, eu não sou nada. O Rabbi Israel Salanter, ele fala que Deus nos fez imagem e semelhança, ou seja, todas as características que nós temos são dadas por Deus. Podemos ser bondosos, podemos ser misericordiosos, podemos, sei lá, todas essas características vieram diretamente de Deus. Só que tem uma que não. E por isso ela não seria natural, que é justamente o temor pelos céus. Hashem não teme ele mesmo. Então não tem como. Mas Rabi Israel puxa a Guemará para dizer que a coisa mais. O tesouro mais bonito que Hashem guarda, mais importante, é a ideia de Irat Shamayim, é a ideia de você temer a Deus e amar ao mesmo tempo. Isso não é natural do ser humano, mas Hashem dá a oportunidade de você encontrar isso. E é isso que o Corban está ensinando para a gente agora. O maior tesouro que Deus tem é essa união de amor e temor. Qual que é a conclusão aqui? Não só os Kohanim dependem de Deus e fazem o serviço do templo. Quem que faz o serviço para o mundo? Quem que é os Kohanim do mundo? São o povo. Os serviços são diferentes e as dependências são diferentes. Mas não deixam de ser serviço e dependência. Todo mundo servo e dependente da misericórdia de Deus. Essa comparação do Corban Pesa, essa, a gente abre o Corban para ver o que tem dentro, e o fato dele ser duas coisas que só falam diretamente para os Kohanim,
serve para deixar isso claro pra gente. Cada um de nós tem alguma coisa do serviço que é único, mas que você tem que tratar como se fosse uma coisa muito séria. Você não pode comer no dia seguinte, você tem que comer na hora. Qual que é a melhor hora de fazer a mitzvah? É agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não foi ontem. E essas pequenas leizinhas aí, final de capítulo que muitas vezes passa batido porque a gente vê fogo de artifício para todo quanto é lado durante essa paraxá, dá pra gente a definição do que é servir a Deus no contexto judaico. Era mais ou menos isso que eu queria explicar hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Obrigado, boa noite para todos e até a próxima.